Boa noite, boa noite, boa noite. Fala aí, gente. Vamos continuar o desenho? Eu vou começar aqui, eu vou começar mudando um pouco esse fundo. Uma coisa um pouco mais avermelhada. Porque faz tempo já que tá nesse roxo. Só para dar um drama. Boa. Fala, Fernandaus. Valeu demais, valeu demais. Deixa eu ligar aqui a referência para vocês conseguirem acompanhar enquanto eu continuo o desenho. Eu comecei esse desenho aqui numa outra live, na live de ontem, na verdade, e daí eu fiquei de colocar detalhes depois, mas eu resolvi fazer isso com vocês durante a live, então essa live vai ser adicionando detalhes, sombras, textura e tudo mais, então bora nessa. Deixa eu ver aqui por onde eu começo. Acho que eu vou começar pela torre, adicionando alguns outros detalhes aqui. Cor. Boa noite, Laura. E aí, tudo na paz? Como é que passou de ontem? Bem também. Fazendo bastante coisa. Foram dias cheios de coisa para fazer, foi bom. Agora aqui eu vou adicionar umas ranhuras nessas vigas. Não, mas madeira, né? Vamos ser um pouquinho mais carinhoso. Fala, Rogério. E aí, tudo na paz? Laura, nunca mexi com o sketchbook. Ele tá aqui na minha lista de vídeos para fazer, de aplicativos para analisar, para postar para vocês e tudo mais. Mas eu tenho tantas coisas acontecendo simultaneamente que acabou que eu ainda não voltei para ele. Eu tenho ele anotado, o Ibis Paint. Tem alguns aplicativos para dar uma comparada assim entre
Mas eu tava enrolado com... Ainda tô um pouco, na real, enrolado com o curso. Então, acabou que eu não fui. Tem isso, tem também um vídeo de tamanhos de arquivo para sites de portfólio e tal, que eu quero fazer. Tem um montão de coisas legais que não tô conseguindo tirar do papel. Pô, Rogério, vi que você já chegou mandando presente, cara. Valeu demais, mano. Não deu nem tempo de você curtir a live ainda. Aí, valeu, valeu de novo. Ah, Débora. Obrigado, Débora. É interessante, né? Como uns rabisquinhos já mudam muito a cara do que a gente tá fazendo. Tipo, isso daqui saiu de uma parada super chapadona pra um... Já curti? Boa, Rogério. Valeu, mano. Uma coisa de cada vez. Pois é, Laura. Pois é. Valeu, valeu demais. Espero que você esteja certo sobre ir longe. Boa noite, Homelander. Tudo na paz? Tudo certo também, tudo certo. Opa, bati na câmera, foi mal. É só um desenho ou é uma animação? É só um desenho, mas é um desenho com múltiplas partes. Então, aqui, nesse caso, eu tenho 3 torres. Tem essa torre aqui atrás, que já está pronta. Essa na lateral, que está pronta também. E eu estou trabalhando nessa do meio agora. Na live de ontem, eu estava desenhando e eu ia deixar para fazer os detalhes depois, fora da live. Mas eu resolvi fazer aqui com vocês mesmo hoje, porque ontem, depois da live aqui, eu ainda fui lá pro servidor fazer todo um evento com a galera, foi bem divertido. E hoje eu fiquei fazendo várias outras coisas. E feriado também, né? É um pouco mais tirar para descansar. Sei que o tema das mansões assombradas, mas não rola um navio assombrado para Viking e os piratas. Nossa, isso aí seria incrível, hein, ô Rogério? Mas, cara, isso daí pode ser para um evento futuro, saca? A gente pode guardar essa ideia aí, mas curti demais. Demais mesmo, assim.
Lilo Tattoo Studio. Valeu, valeu. Antes de aplicar sombras, eu vou aplicar um pouquinho de textura para o desenho ficar um pouquinho mais gostosinho assim visualmente. Salve, Mona. Tudo na paz? E para fazer isso eu vou usar o meu pincel acrílico molhado, meu não, né? O pincel acrílico molhado do Procreate e as mesmas cores que estão abaixo. Anderson, meu sobrinho também desenha e cria personagens, tem esse equipamento. Que demais, Anderson. Qual a idade dele? Trinta? Boa. Já manda... Ele já manda bem ou ainda tá começando? Acho top usar o recurso do Procreate. Não tenho habilidade para usar os recursos. Ah, Tatu. Lelo ou Lilo? Lelo, Tatu? Mano, é só usar na real. Vai usando que eventualmente você pega. Eu tenho bastante dica no meu perfil. Dá uma olhada lá depois. Talvez tenha alguma coisa que te ajude a acelerar um pouco o processo. Esses dias eu fiz uma dica bem focada em tatuadores, na real, que é uma forma de você importar seus rascunhos do papel pro Procreate e recortar ele em segundos só usando estilos de camada. Então, dá uma olhadinha lá depois, que facilita bem a vida. Uns segredinhos assim que às vezes a gente não sabe, que ajudam bastante. Também faz programa de jogos. Legal, Anderson. Que demais, cara. Só desenho na mesma camada igual papel. Vou ver suas dicas. Pois é, camadas, se você, tipo, começar a dominar camadas, o jogo vai mudar, assim, na sua vida. Porque desenhar sempre na mesma camada é uma arte. Assim, você tem que ser muito bom. Eu não dou conta ainda. Mas tipo, desenhar em camadas te dá uma liberdade que você vai curtir demais quando chegar lá. Porque você pode simplesmente fazer coisas e intercalar coisas de uma forma muito mais rápida. Tá, eu tô só uma texturazinha inicial, só pra... meio geralzinha, só pra não ficar tão chapada as cores. Porque fica muito chato, né? Quando tá muito chapadona. Fica ruim de... não dá muito gosto de trabalhar. Poderia até só ter aplicado um noise, talvez, mas... isso aí. Boa. Agora já dá pra continuar. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui, gente, rapidinho.
Esqueci de nomear. Sombras. Linhas. Textura. Tá, esse daqui é o fantasma. Interior. Rascunhos. Ah, ainda tem o Gárgula. Eu esqueci desse cara, mano. Isso daqui, iluminação. Anderson became number 17. Novo membro. Gente, o que que... Ah, você me mandou um presentinho. Valeu, Anderson. Valeu demais, cara. Gente, o que que um membro faz na live? Eu tenho que pesquisar isso, mas eu sempre lembro de pesquisar só quando eu tô na live, que eu vejo que vocês se tornam membros e daí eu acabo esquecendo de pesquisar isso. Vocês podem ajudar com alguma coisa assim? Seu Gárgula. Pode crer, Débora. Ou minha Gárgula. Luiz Felipe, você trabalha com o que especificamente? Luiz Felipe, eu tô mudando de área, cara. Eu tô tentando virar ilustrador. Até então eu era... como é que eu chamava? Como é que era o cargo mesmo? Nem lembro, mas eu fazia produtos digitais. Eu era tipo um líder de produto, que tinha equipe que fazia produtos para grandes empresas. Tipo, eu fazia sites. O último que eu fiz foi o site de venda de apartamentos da MRV. Pique um designer. PIQ, um designer era só porque designer, ou eu não sei o que pique quer dizer? Me ajuda aí. Tipo um designer? Cara, mais ou menos. Na real, o que eu fazia, eu era mais o cara que conectava as coisas, assim. A gente tinha um time de designer, tinha um time de desenvolvimento, então eu ficava no meio do caminho ali. Eu ficava falando com os dois times, de design e desenvolvimento, e fazendo a interação com o cliente. A gente tinha também um que chama Squad Leader, que é o cara que cuida do time, do dia a dia do time, dos prazos, das coisas. É mais ou menos, eu tinha que cuidar da qualidade do produto, garantindo que as necessidades do cliente estavam rolando. É meio que um atendimento misturado com um líder de design, assim. Mas de formação eu sou um designer. Trabalhei como designer e tudo mais. Também trabalhei como desenvolvedor, porque eu me aventurei por desenvolvimento de aplicativo. Eu tive uma agência de
uma agência de marketing. Logo que eu saí da faculdade, eu abri uma agência com um colega. E quando eu vendi a minha parte para ele, eu decidi aprender aplicativo. Estava bem na época que tinha lançado o iPhone, os aplicativos estavam bombando e tudo mais. Daí eu decidi migrar para essa área. Daí eu aprendi a desenvolver também. Pois é, legal, é bastante interessante. Teve a época que eu fiz jogos e tudo mais por conta disso. Foi, foi, foi um momento legal, dá pra gente aprender muita coisa. E por isso tudo, eu sempre tive uma frustração em não saber desenhar. E daí, falando muitas vezes disso pra minha esposa, ela resolveu me dar essa tablet aqui de presente para eu finalmente buscar isso. E é isso que eu tô fazendo agora. E se tudo der certo, eu vou conseguir ganhar uma grana ainda como ilustrador. Música que não acaba, passando. Ah, pessoal, amanhã, 8 da noite. 8 da noite, olha eu. Amanhã, meio-dia, o Procreate vai lançar a nova versão ao vivo. Então eu vou fazer uma live de review ao vivo, acompanhando o lançamento do novo Procreate. Então vocês estão super convidados. É aqui no mesmo Bate-Canal, então se vocês quiserem acompanhar, eu vou estar online a partir de umas 11h50, mais ou menos, eu já vou estar por aqui na expectativa. Daí eu vou tentar, inclusive, mostrar o meu rostinho bonito pra gente ir conversando juntos. Talvez eu use uma outra conta que eu tenho aqui pra conseguir dividir a minha tela. E a gente assiste no iPad enquanto a gente vai comentando juntos os novos lançamentos. Eu tô apostando muito que eles vão melhorar o esquema de animação deles por conta dos ícones que eles mostraram até agora. Então eu tô nessa expectativa. Deixa eu ver aqui, você já tá em alguma companhia trabalhando como ilustrador? Ainda não, Luiz Felipe. Ainda não, cara. Eu ainda tô por conta, tentando, inclusive, arrumar formas de ganhar dinheiro com ilustração. Ainda não cheguei lá, não. Eu fiz alguns projetos isolados, mas ainda não foi nada consistente, não. O fundo tá diferente, live passada tava roxo, não tava? Laura, tava. Eu resolvi mudar, meio para uma cor mais vermelho sangue. A noite passada derramou-se sangue, saca? Então o céu fica vermelho. Não, zoeira, eu tava... Só queria mudar um pouquinho. Já faz algumas lives que a gente tá com aquele fundo roxo, daí dá uma diferenciazinha pra gente.
Valeu, valeu. Também curti. Foi rapidinho, assim que começou a live, foi a primeira coisa que eu fiz, só pra dar uma melhoradinha pra gente aqui. Pô, achei uma playlist sem copyright no como é que chama? No Spotify, mas tá difícil. Pô, Gustavo, valeu. Valeu demais pela rosa. Fala aí, Raik. Bem-vindo. E volta todo mundo. E agora preenche. Ups. Ups. Deixa eu pensar aqui. Tá. Eu vou manter da mesma cor primeiro e daí aplicando a sombra, depois eu mudo a cor com textura. Do degrau, digo. Deixa eu ver se eu acho uma outra playlist aqui, gente, porque tá muito difícil. Tô voltando já. No copyright. Boa, no copyright beat songs. Músicas de praia sem copyright. Vamos ver se é verdade.
Ficou bom. Olha a Nath aí. Tava sentindo falta já, Nath. Tudo bem contigo? Podia colocar uma luminária. Podia mesmo, né? Deixa eu pensar. Aqui vai ficar o gárgula. Onde podia rolar uma luminária aqui? Já sei. Já sei. Show. E aí, você tá bem? A moça dos requests. Pô, nesse caso aqui, como é uma luminária, dá até pra dar uma duplicada nela ao invés de redesenhar. E só uma distorcidinha nela pra ficar um pouquinho mais... Puro. Olha a Babi, se juntou ao time. Muito bom, Babi. Seja bem-vindo ao time. Sofrendo com as músicas de fundo ou hoje tá de boa? Eu tô sofrendo, Babi.
Eu acabei de mudar a playlist, na real, pra você ter uma ideia. Eu achei essa daqui, eu achei uma outra no Spotify. E daí eu acabei de mudar pra essa que era pra ser músicas de praia sem copyright, mas tô achando que de praia não tem nada essa parada. É um pouco daquele negócio, né? Parece que não é à toa que elas não têm copyright. Pô, com luminárias aplicadas, vamos voltar para sombras. E aí, Nath? Satisfeita com a luminária? A Nath tá de poucas palavras hoje, Nath. Chegou, pediu a luminária e não. Na verdade, a sombra da luminária vai ser um pouquinho diferente, né? Porque ela vai projetar a sombra, então. Será? Isso aqui tá certo? Ficou legal. Boa, boa. Que bom, que bom. Rimura PN ganhou badge de gifter. Eu não vi você dando presentinho. Valeu, Rimura. Valeu demais. Meu cachorro tá bravo com alguma coisa lá fora. Eu não sei se algum de vocês tem pug, mas pug é meio maluco assim. Do nada eles começam a ficar raivoso com alguma coisa que tá acontecendo no nada. Eles começam a latir. Só que eles não têm nem força para latir. Esse app que você tá usando é o Procreate? É o Procreate. Exatamente. Valeu, Nath. Boa, vamos aqui no brilho e adicionar um laranjinha. Show. Legal, eu só uso o Ibis Paint no celular. Boa, pode crer, pode crer. Todo mundo fala que é bem legal, né?
Só tem uma vira-lata. Só tenho vira-lata, Budweiser e Heineken. Boa, Babi. Nayala, quantas camadas de desenho já fez? Nayala, ó, como tá organizado aqui. Eu tenho duas camadas que estão soltas agora, só porque eu ainda não juntei tudo. Uma do Gárgula, que ela tá reservada ali por conta do... que eu ainda vou voltar para ela e tudo mais. E esse olhinho aqui é o olhinho da caveira, que eu tô mantendo por cima por enquanto, porque como é muito pequenininho, tá mais fácil manter por cima do que por baixo da linha toda. Só foi mais rápido, só... Mas as camadas oficiais mesmo da ilustração, eu tenho uma de iluminação, que é essa daqui mais clara, que tá rolando aqui fora, ó. Tipo, uma camada que tá no estilo adicionar. Eu tenho uma camada que eu tô usando para sombras, no estilo luz direta. Daí eu tenho uma camada com... Ah, essa camada das luminárias já dá para juntar com as linhas. Daí eu tenho uma camada para as linhas. Uma camada que eu tô aplicando textura. Então... Aqui, por exemplo, não sei se dá para ver no vídeo, deixa eu ver aqui como é que fica. Se eu desligar, ó, ela fica bem chapadona. E daí, ligando de novo, ela fica com uma texturinha. Então, essa camada aqui dá para ver um pouco mais, ó. Nessa área aqui, ó, tá vendo? Essa é a camada de textura, que depois eu vou vir aplicando com mais cuidado e tudo mais. Por enquanto, tá só geralzona mesmo. E daí, a camada de cores, que, óbvio, são onde a gente tem os preenchimentos das cores. E daí, por fim, o fantasminha que tá aqui em cima, eu ainda não trabalhei nele. E depois as cores de dentro do ambiente. Então, são a luz laranja aqui embaixo, essa luz roxa aqui dentro, que depois eu vou... E esse rosa aqui, que depois eu vou trabalhar um pouquinho, tipo, dar um pouquinho mais de volume. Então, estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas oficiais e 3 que eu ainda preciso voltar para trabalhar. Eu tô usando essas camadas porque eu tô fazendo tudo no mesmo padrão para o projeto inteiro, para garantir que uma consistência entre as ilustrações. Deixa eu ver, tinha mensagem mais para cima. Tiago Rodrigues. Boa noite, Caio. Te mandei uma mensagem, quando puder responde, preciso da sua ajuda. Obrigado. Você mandou aonde, Tiago? Esses últimos dias, de fato, se foi no Instagram, eu não abro o Instagram já há alguns dias. Tenho esquecido. Alguém até ia me mandar uma mensagem lá, eu tinha esquecido disso. Eu tenho abertos praticamente só o TikTok. Um limo na torre fica legal. Pode crer, fica mesmo. Vou colocar, talvez. Que pincel você usa para fazer o reflexo da luz? Babi, aqueles reflexos menores, colocando tipo aqui por cima, assim. Tipo aqueles que eu só coloco mais fininho aqui e tal. Eu tô usando o mesmo Blackburn. Só que o mesmo do Blackburn, só que eu dupliquei ele e aqui em propriedades eu ajustei o tamanho mínimo para ter ele um pouquinho mais fino, porque esse pincel Blackburn que eu estou tentando trabalhar no projeto, ele é super legal, mas o tamanho mínimo dele é um tamanho que é meio grande demais, ó, ele está em 2%. Então, para esse projeto aqui, acabou ficando grande demais, daí eu trouxe o tamanho mínimo dele para 0%. 0% é aquilo, né? Que aqui ele é redonda, mas é tipo 0,5%, mais ou menos. Então, mas é o Blackburn que eu estou usando. E para esse maior aqui, eu estou usando o acrílico molhado. O acrílico molhado, ele é um pincel, eu até fiz um vídeo sobre ele esses dias atrás aí, porque ele é um pincel com bastante textura, então ele traz um efeito super legal na ilustração. E eu estou usando ele para os brilhos. Voltando para sombras. Deixa eu ver aqui. Mandei no TikTok. Beleza, Thiago, eu dou uma olhadinha lá sim. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela quem?
Da ilustração? Valeu. Opa, tamo junto. Rimura, o objetivo que você tá falando é da ilustração? Isso. Ah, boa. Então, o objetivo é um pouquinho longo, deixa eu explicar. Há algum tempo atrás, quando os NFTs estavam bombando e tudo mais, eu fiz uma coleção de fantasminhas como um projeto para a galera aprender sobre esse universo num ambiente seguro, sem que elas precisassem gastar dinheiro ou se arriscar em projetos colocando o próprio dinheiro e tudo mais, ou então enfrentando scammers e tudo mais por aí, sabe? Pessoas que passam a perna nos outros. Então, o que eu fiz foi, eu criei um projeto gratuito para as pessoas se juntarem no meu servidor e lá a gente trocar ideia e conversar sobre o universo da Web3 e tudo mais. E daí eu lancei esse projeto e deu super certo. A gente teve muita gente juntando. Eu fazia live todo dia com o pessoal, ensinando sobre esse universo e tudo mais. A gente trocando ideia e agregando. E beleza, agora o hype passou. As pessoas passaram a odiar esse universo. Só que várias pessoas muito bacanas continuam por lá. E a gente fica trocando ideia e tudo mais, conversando ainda. Formou um grupo de uma galera bem legal ainda por lá. E o projeto está fazendo 1 ano de idade. E como o projeto está fazendo 1 ano de idade, e é o Halloween mês que vem, e o projeto é de fantasminhas, eu resolvi que estava na hora de treinar um pouco o desenho e também fazer um negócio legal para a galera. Só que, quando eu comecei a fazer, eu percebi que estava ficando muito legal, então eu senti que dava para fazer uma parada bem interessante para ter livro de ilustração, tipo, livro de colorir, fazer uns jogos, tipo, você comprar arquivos digitais ou baixar os arquivos digitais e imprimir em folhas de papelão, por exemplo, para poder fazer uma vila e jogar RPG em cima disso. Coisas desse tipo, sabe? Daria para ser um negócio, um projeto bem legal. Então, com tudo isso em mente, eu decidi que eu ia fazer uma ilustração composta por 3 torres. Então, dessa forma, a gente consegue ter as torres separadas. Tipo, elas são separadas e independentes. Então, por exemplo, eu posso imprimir essa daqui e combinar com qualquer outra torre na frente. Imprimir essa do lado e combinar com qualquer outra torre, por exemplo. Então é isso. O projeto, no fim, ele tem alguns objetivos, mas o principal deles é meio que fazer um agrado para a galera que tá já há um tempão lá no servidor, comemorar 1 ano. Porque, pô, a galera chegou lá, né? E tá desde então. Então, meio que isso, assim. Explicado? Ou falei muito e não disse nada? Isso, quantas horas já está trabalhando nela? Vamos ver? Vamos ver juntos. Quantas horas já estamos trabalhando nesse projeto? Informações da tela. Agora nós temos estatísticas. Eu já estou trabalhando nesse projeto há 51 horas e 8 minutos. Eu já fiz 108.340 pinceladas e, por enquanto, ele está calculando o tamanho do projeto, o tamanho total do arquivo, porque como o arquivo tem um time-lapse absurdo, vai ficar bem pesado. Então, ele ainda está calculando, mas eu não vou esperar ele terminar. Então, é isso. Muitas e muitas horas. Não sei, dormi no meio da explicação. Pô, é uma forma de responder meio... Beleza, eu
aceitar, mas achei vacilo. Boa, boa, boa. Oxi, toma essa, né? Não, é não, Débora, não vou falar nada. Zoeira. Não, ele falou que foi zoeira, foi zoeira. Você tem algum projeto rolando, Rimura? Tá, como é que a gente tá de sombra? Não, pera. Não, acho que eu tô fazendo no contrário. Boa noite, Nodari. Tudo na paz, mano? Nossa, várias novas mensagens. Putz, foi mal, galera. Mura 51, Corói tá bem tempo nisso. Tá bem tempo, caso devido às lives demoram um pouco mais, né? Então, um pouco da live também eu fico parando e tal. Demora um pouquinho mais mesmo. Qual iPad você tá usando? Milari, eu tô usando um iPad Pro de terceira geração, 11 polegadas. Tem um vídeo fixado no meu perfil onde eu mostro mais detalhes sobre ele. Gil, boa noite, Caio. E aí, Gil, tudo na paz? Rimura, tenho, mas tô meio parado, trabalhando muito. Pode crer, pode crer. Vai fazer em Inktober? Cara, Gil, me perguntaram isso ontem. Foi a Babi até que tá aqui com a gente que falou. Eu não tinha pensado nisso, mas tô pensando em participar, viu? Vou te falar, vou te falar. Primeira vez, eu acho que eu tô um pouquinho mais confiante com minhas capacidades agora. Talvez eu participe sim. E você, vai participar? Rimura, no momento, criei um projeto de desenhar alguns personagens de cada cor para voltar às artes. Boa, Rimura. Boa, faz isso sim. Reaprender a desenhar, pode crer. Nath, tô desenhando em tela dividida. Meda.
Metade a live, a outra metade desenho. Boa, Nath. Boa, depois compartilha com a gente. Boa noite, Nodari. Nodari. Show, eu acho que aqui embaixo, por enquanto, de sombra tá de boa. Vamos dar uma caprichadinha aqui em cima, que daí a gente já passa pra textura e já deixa mais bonitinho. Que iPad é o seu? Neve, o meu iPad é um iPad Pro de 11 polegadas, terceira geração. Tem um vídeo sobre ele lá no meu perfil fixado, se você quiser ver mais detalhes. Eu mostro o tamanho, mostro ele com relação à minha mão, a caneta e tudo mais. Ah, pessoal, para quem tá aqui, amanhã o Procreate lança uma nova versão ao vivo. Eles vão fazer uma live mostrando todas as mudanças. E o teaser deles foi o seguinte: há 10 anos nós mudamos o mercado de desenho e ilustração. E nós estamos prontos para mudar de novo. Então, eles foram bold na declaração. Quero ver qual é que vai ser. Então, amanhã, meio-dia, eu vou fazer uma live para acompanhar em tempo real o lançamento deles. Então, se vocês quiserem estar por aqui, a partir do meio-dia eu vou abrir uma live e assistir ao vivo. Daí eu vou até tentar mostrar meu rostinho para vocês, pra gente ficar trocando ideia e fazendo uma reação ao vivo sobre o lançamento do Procreate. Eu tô super apostando que eles vão trazer mais features mais funcionalidades de animação, que tem bem pouca, né, no Procreate. Até tem algumas legais, tal, mas tem bem pouco. Porque há alguns vídeos atrás, eles fizeram uma revelação dos ícones, de alguns ícones novos. E vários deles estavam animados e tudo mais, então é isso aí. E para quem também não conhece o meu perfil, dá uma olhadinha lá depois, tem bastante dica de Procreate, de desenho, de ilustração, sugestões de perfis legais para seguir e tudo mais, de artistas. Então, dá uma olhadinha lá. E se curtir, já fica. Cara, eu adoro essa diferença de volume que uma sombrinha dá. Que legal, eu acho que eles vão colocar vetor. Putz, pode crer, hein, Débora? Isso seria uma outra explosão. Porque hoje o Procreate, ele é uma aplicação raster, né, que não é vetor e tudo mais, mas ele já tem algumas questões ali que se assemelham. Por exemplo, quando você faz um círculo, tipo, ó, quando você faz um círculo e segura, ele mostra aqui em cima, ó, o que você quer editar. E quando você toca aqui em cima, ele traz os pontos para você editar a sua forma antes de você fechar ela. E daí, quando você toca em alguma outra coisa, aí sim ele fixa aquela forma. Então, antes de você confirmar a ação, é basicamente um vetor. Então, eu não acho que eles estão longe de conseguir fazer isso, não. Mas se tiver certa, vai ser uma... Ah, de fato, eles vão explodir o mercado de novo. Porque, por enquanto, o Procreate meio que não substitui, mas briga bastante com o Photoshop, né? Na área de desenho e pintura, pelo menos. Mas se ele virar vetor, ele vai dar porrada no Illustrator também.
Porque de todos os aplicativos que eu usei até hoje, não foram absurdos também de quantidade, mas para iPad o melhor de experiência de uso e tudo mais foi o Procreate, sem dúvida. Eu acho que eles devem colocar alguma ferramenta para vetor, pode crer, pode crer. Espero que sim, na real, viu? Espero que sim, porque faz falta ter alguma coisa... Eita. O Nodari e o Rogério, vocês estão na vibe de caçar mais uns fantasminhas hoje? Ou vamos deixar isso pra... Deixar isso pra amanhã? Talvez umzinho. Só cortes, isso tá muito bom. Oh, valeu demais, valeu demais. Preciso de mais alguns para provavelmente perder na roleta russa. Mas pode deixar para amanhã. Bem de boa, pode crer. Olha o Wendrick aí. Noite. Olha a diferença desse lado para esse lado, só porque tem uma sombrinha. É. Essas ilusões idióticas. Ah, piadinha de tiozão.
Ô, querida, aquela dica me ajudou muito. Em que me dá conselho qual o melhor pincel para se adaptar para fazer sombra. Então, qual dica que te ajudou muito? Eu saio dando tanta dica o tempo todo que eu não me lembro aí qual é que é, só para me dar um conselho, qual dica de pincel para se adaptar para fazer sombra. Cara, ó, o pincel que eu mais uso definitivamente é o pincel acrílico molhado. Eu gosto muito dele porque ele é um pincel que dá uma possibilidade pra gente enorme de... Quer ver? Deixa eu mostrar, eu só preciso deletar uma camada aqui porque eu não tenho mais camadas para trabalhar. Porque, ó, nesse projeto eu não estou usando porque eu estou fazendo uma sombra dura, por conta do estilo que eu estou trabalhando nesse projeto. Eu estou trabalhando projeto tipo uma sombra dura e depois textura para dar uma suavizada e uma equilibrada nisso. Então nesse caso aqui, eu estou usando Blackburn. Mas nas minhas ilustrações, que eu trabalho principalmente sem linha, eu trabalho com acrílico molhado. Por quê, cara? Porque, ó, primeiro que ele te dá... Eu fiz um vídeo sobre ele, inclusive, tá lá no meu perfil. Porque ele te dá um tamanho, ele te dá uma variação de tamanho muito boa. Então, ó, colocando ele em 100%, criei a camada, criei. Tipo, ó, você tem esse tamanho aqui, e ele em 100% ainda tem transparência, tá vendo, ó? Então, ele é um pincel que tem muita textura, ele é um pincel bem gostoso de trabalhar, ele combina muito bem a cor, e olha as variações de tamanho dele. Essa variação aqui, esse tamanho está em 11%. O tamanho dele em 100% é um trambolho, ó. Tipo, você consegue preencher uma área muito grande. Só para você ter uma referência, esse meu arquivo está em 6.000 pixels. 6.000 por 6.000 e 600 dpi. Então, é um arquivo relativamente grande e esse pincel você consegue preencher bem rapidamente. Mas daí o que eu faço? Eu diminuo a opacidade desse pincel e daí eu consigo trabalhar com um sombreamento e eu consigo, inclusive, ir ajustando o blend da cor, né, a mescla da cor, simplesmente com as pinceladas. Aonde eu quero ter mais sombra, eu vou pincelando mais e ele vai mesclando a cor já, tá vendo, ó? Aqui eu tenho uma parte bem mais escura, aqui já tá mais claro, simplesmente porque eu fui mesclando durante o traçado. Porque esse pincel, cada vez que você toca ele na tela, ele aplica um nível de cor e ele fica naquilo, aplicando textura. Então, se você, por exemplo, pintar tudo sem tirar ele, ó, você tem uma camada de cor chapada. Só que se você for com uma opacidade mais baixa, se você for pintando aos poucos, você vai adicionando textura e você ainda vai mesclando a cor que você quer. Então, assim, se eu for te dar uma dica sobre pincel e tudo mais, esse aqui é um pincel muito massa de se trabalhar. Eu gosto demais. Eu uso ele o tempo todo. Então é isso. A dica é o pincel acrílico molhado e ele fica dentro de pintura na biblioteca de pincéis. E pode crer, a dica foi sobre pixelar, né? Mano, essa dica é uma... Esse é um problema que muita gente enfrenta no Procreate. E as pessoas normalmente acham que a arte está pixelando e tudo mais. E, na verdade, a arte, no tamanho real dela, não está pixelizada. Mas a gente está esticando ela na tela na hora de visualizar, né? Então, é tipo como se eu der um ultra zoom aqui, ó. Tudo vai eventualmente pixelizar, porque é um raster. Agora, tem uma dica que dá para fazer também, que é aqui, ó. Você vem em ações, ajustes, daí controle de gestos, e daí você pode ativar o Quick Menu. Então,
Ó, por exemplo, se eu acho que eu não uso o quadrado mais Apple Pencil para nada. Ou quadrado e toque. Então, quadrado e toque, eu vou trazer o Quick Menu. Então, quadradinho e toque, trago o Quick Menu. Daí, eu deixei aqui em cima, ó, o tamanho real. Então, esse é um atalho bem interessante para você ter, que quando você toca em tamanho real, ele traz a imagem para o tamanho real dela, e não no fit on screen, né? No ajustar ao tamanho da tela. Então, esse aqui agora, olhando, é o tamanho real da minha imagem. Então, agora eu consigo saber se ela está pixelizada ou não. Porque se eu der zoom, ó, pô, parece que ela está super pixelizada. Só que se eu jogar ela para o tamanho real, não tá. Tá ok. Inclusive, olhando aqui embaixo, ó, será que isso aqui está muito pequeno? Você joga ela para o tamanho real? Não, tá ok. Tá do tamanho que, para mim, tá de boa. E, inclusive, como eu estou trabalhando num arquivo de 600 dpi, quando eu jogar isso para 72 dpi, eu ainda consigo fazer um resize, que eu vou jogar para 72 dpi, aumentando as dimensões dela. Então, eu consigo ter esse arquivo super gigante. Tudo isso porque você comentou sobre... Fala, Lu. O meu iPad é um iPad Pro de 11 polegadas. Tem um vídeo fixado no meu perfil que eu entro em detalhes sobre ele. Se quiser dar uma olhada por lá, você é mais que bem-vindo. Se quiser aproveitar para já virar um seguidor também, vai ser super bem-vindo. Tem várias dicas para você por lá. Depois passa no meu perfil e vê as minhas. Claro, claro. Você desenha com o quê? iPad, Android, celular, papel. Várias. Oh, valeu, galera. 50% do objetivo, que massa. Nossa, o SV tá bombando. Valeu demais, cara. Sempre que posso dar uma olhada. Massa, valeu. Eu desenho no bom e velho papel. Cara, olha. Cara, ou mina, foi mal, não sei. Perdão. Parabéns, porque tá aí uma coisa que eu tô tentando aprender. E a primeira coisa que eu faço é eu rabisco e tento usar 2 dedos para dar Ctrl Z. Então é tipo, é muito massa assim que é um desafio incrível. Eu aprendi no digital, então eu ainda tô muito no início, né? Claro, dá para ver pelo meu trabalho, mas pô, acho incrível quem manja do papel. Ó o Gil aí. Gil. Só desenha no iPad. Opa! Valeu demais, SV Leandro. Valeu pela gentileza. Esses dias eu tentei desenhar no Mac e não deu muito certo. Desacostumei com a mesa. Ah, pode crer, isso aí é o... Uou! Valeu demais.
Onde é que eu posso escrever SV aqui, hein? Vamos carvar SV aqui na madeira. Alguém veio com a faquinha SV e botou seu nome aqui. Cara, nem sei quem foi. O que aconteceu? Choveu umas paradinhas aqui. Eu sou muito noob no TikTok, galera. Pronto, SV, agora você faz parte da ilustração. Valeu demais, cara. Voltando aqui para sombras. Que massa. Eu que digo, cara, eu que digo. E você é da onde, cara? Já é do artístico também ou só curte um desenho? Pode me chamar de Naka, aí sim. Olha o Naka, mano. É o nosso Naka ou... Eita, nós, o cara aparece e aparece com tudo. Aí sim. Merece até mais um coraçãozinho aqui. Vamos ver como é que ficou. Tamanho real. Boa. Vem pelo link do grupo. Que demais, cara. Que demais. Eu vi agora há pouco lá a sua mensagem. Daí eu até respondi, mas eu acho que você já... Eu respondi depois de você já ter saído. E aí, deu uma olhada nas atualizações do servidor? Curtindo os eventos. Amanhã vai ter mais. Amanhã tem mais. Hoje eu não vou fazer não, porque... feriado, né? Eu vou curtir o restinho da noite com a esposa depois. Mas
Amanhã vai ter ataque. E eu fiquei sabendo, cara, que tem um ninja envolvido na parada. Nath, essa casa aqui, ela já tá muito cheia de detalhe. Então, para essa, para essa daqui eu não vou colocar mais nada, não. Mas para as outras, me lembra depois da faca, que é uma ideia legal também. Estava jantando. Nandinha, opa, e aí, Nandinha, tudo bom? Qual pincel você está usando? Ó, para as linhas eu estou usando o pincel Blackburn, que ele é um pincel legal, ó, que ele tem bastante sujeira e é só na pressão isso, então é bem legal. E para textura eu estou usando o acrílico molhado. Um fica dentro de desenho, o Blackburn fica dentro de desenho e o acrílico molhado fica dentro de pintura, nos grupos da biblioteca de pincel. Vi alguma coisa, amanhã estou em casamento, mas sábado estou aí. Boa, boa, boa. Nandinha, poxa. O que rolou, Nandinha? Falou em ninja e me pega. Demorei para responder, foi isso? Foi mal, não tinha visto. É a parte doida de fazer live desenhando, é que às vezes não tô olhando pro celular. É uma questão que eu tenho que resolver ainda. Não, pô, eu que tô com 2 telas na live. Desenha há muito tempo? Não, não desenha há muito tempo, não. Eu tô desenhando há quase 2 anos. É isso, tô desenhando há quase 2 anos. Mas foi esse ano mesmo que eu realmente tirei para tentar virar ilustrador e trabalhar mais com isso. Então para valer mesmo, eu tô há um aninho aí, quase. Gil, resolver só se tiver óleo de camarão. Não dá pra olhar para as duas coisas ao mesmo podcast. Can you speak English, sir? Yeah, I can, Ian. What do you need, man? You can ask anything, I will try to answer to you, okay? Qual aplicativo você usa? Gui, eu uso o Procreate num iPad Pro de 11 polegadas. Pô, que massa, Caio. Comecei na pandemia para passar o tempo, amei, nossos filhos, desenho digital. Pode crer, Gil, tamo junto. Nandinha, eu comprei o Procreate ontem e tô perdidinha. Pô, Nandinha, corre lá pro meu perfil, tem um monte de vídeos para você. Um monte. Fixado no topo tem um que é o como usar o Procreate em 2 minutos, que dá um panorama geralzão sobre o Procreate.
inclusive sobre atalhos mais importantes e tudo mais. Ian, I'm from Brazil, man. Or girl, I don't know what you are. Ian, maybe a guy, right? So, yeah, I'm from Brazil. São Paulo, actually. Acabei de seguir, já tô vendo aqui no iPad. Boa, 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 tamo junto. Oh, faltou o morceguinho ali. Tô esquecendo dele também. Bom, gente, eu acho que agora a gente pode partir para a texturização e depois eu mexo com o morceguinho e o gárgula. Antes, eu vou... Deixa eu dar uma coloridinha aqui nessas pedras, deixar elas um pouquinho mais bonitinhas. Dar pegar algumas dessas pedras e pintar de outra cor ajuda a dar uma vida muito maior pro desenho. Tipo as telhas, saca? Olha aqui, ó. As telhas aqui atrás. Eu fiz uma diferenciação entre elas muito sutil, mas é o suficiente pra gente criar uma variação muito legal de cor, tá vendo aqui? Tipo, poucas pedras de outra cor já trazem uma variação super maneira para a ilustração. E na verdade eu nem tô... Onde eu aprendi isso, na real, foi fazendo diorama. Um tempo atrás eu resolvi que eu queria tentar fazer um diorama e buscando informação e tudo mais. Uma pessoa sugeriu esse tipo de ação. E daí eu pensei em fazer aqui também. E vi que o resultado me agradou bastante. Então, fica aí a dica para quem quiser fazer a mesma coisa. Deixa eu ver mensagenzinhas aqui. Nandinha estava querendo fazer um desafio de desenho de um jogo que eu gosto. Aí precisa fazer em 300 dpi. Nossa, ficou muito legal. Sou nova com desenho de pintura digital. Mais um papel. Pode crer, faz esse desafio com 300 dpi tranquilamente. Quanto mais dpi, melhor. No caso também aqui, né? O Procreate 300 dpi é meio que o mínimo, assim, para você ter uma qualidade massa e o seu desenho pixelar menos, digamos assim. Lu. E aí, Lu? Desculpa, eu não tava vendo as lives. Não precisa pedir desculpa, não. Que massa que você chegou. Dá uma diferença bem legal na arte. Pode crer, Débora. Essas corzinhas mudam tudo, né? Gil, acho massa estudar coisas que não são necessariamente desenho e ilustração, mas que ajudam. Pode crer. Eu curto demais. Estou viajando. Boa, pra onde você tá? O sobrevivente SV apareceu, pode crer. Tô cursando História da Arte no semestre, abrindo a mente demais. Que massa, cara, que massa. Essa foi uma matéria na faculdade que eu não curti muito, até que eu tive uma professora muito cabulosa. Ela só era muito brava, mas ela foi muito cabulosa, cara, e daí mudou a minha percepção sobre a matéria, assim, sobre o tema, né? Mas ela era muito,
Muito nervosa, credo. Boa, só umas pedrinhas mais claras e depois outras mais escuras. E daí eu já passo para outra etapa. Deixa eu agora umas um pouquinho mais escuras. No fim, eu coloquei muito detalhe nessa torre. Vai dar um trabalhinho para finalizar ela. Aqui para... Qual o máximo de DPI? Nandinho, não sei. Não sei se tem um máximo, só sei que 600 DPI já é um valor que, quando eu transfiro para o meu computador, ele dá uma chorada, assim. Quando eu abro no Photoshop e tudo mais, ele dá uma chorada. Porque você tem que pensar que, assim, DPI é pontos por polegada. Então, um DPI quer dizer que você tem um pixel só por polegada no seu arquivo. Então, se você colocar um arquivo de 1 DPI, quer dizer que você vai ter basicamente 1 pixel vezes largura e altura. Então, largura de 10 pixels por altura de 10 pixels, você tem 10 vezes 10. Num arquivo de 1 DPI, vai ser 10 vezes 10. Num arquivo de 100 DPI, é 10 vezes 10 vezes 100. Aí você tem a quantidade de pixels ali na sua imagem. No meu caso aqui, eu estou trabalhando num arquivo de 6.000 por 6.000 em 600 DPI. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho 600 vezes 6.000 e 6.000 é a quantidade de pontos por polegada que eu tenho no meu projeto. Então, ele é simplesmente absurdo, assim. O arquivo ele fica muito gigantesco. É um exagero, mas é um exagero que eu quero ter simplesmente porque eu quero ter a possibilidade de fazer o que eu quiser com esse arquivo depois. Então, foi proposital, assim. Mas é isso. Então, assim, não sei se existe um limite de DPI, mas com certeza existe um limite de capacidade ali das máquinas que vão lidar com esse arquivo depois. Então, só toma cuidado para, tipo, não fazer todo um trampo super incrível e depois perder porque você não consegue transferir o arquivo para lugar nenhum, sabe? Legal, alguém falou de musgo, certo? Vamos botar um musguinho aqui. Para fazer isso, eu vou aqui em cima da sombra, criar uma camada, botar um verde musgo. Na verdade, deixa eu buscar o verde musgo que eu usei na outra torre, para deixar mais ou menos da mesma cor. Tá aqui. Boa. Renomear musgos. Eu não vou colocar muito, não, para não
Para não virar bagunça, mas... Nossa, esqueci de ler as mensagens. SV, beleza, brother? E sim, muito obrigado pelas aulas. Oh, por nada, Nandinha. Tamo junto. Rogério, sempre tô conversando com o Rogério. Exagero detalhes, muita cor igual, melhor coisa. Sem falar que quanto maior o arquivo, menos qualidade ele perde nas redes sociais. Fácil gigante também. Então, Gil, essa é uma verdade, mas dependendo de da onde você vai subir o seu arquivo, talvez não seja uma verdade, tá? Porque como os softwares, os sites, eles... Como é que fala? Eles comprimem demais a imagem. Para subir, por exemplo, no Instagram ou no TikTok, o ideal é que você já suba com o tamanho final. Porque dessa forma ele tem uma menor compressão e você perde menos qualidade no seu arquivo. Mesmo se ele for maior, saca? Se você tiver um arquivo maiorzão, lindão e tudo mais, quando você vai subir ele pro TikTok ou pro Instagram, eles comprimem porque o que eles querem é um arquivo com a melhor qualidade visual, mas com o menor peso possível. Porque cada byte que você adiciona no servidor, eles têm que pagar, né? Eventualmente, lá eles têm que entra na conta deles. Então, os caras comprimem. Então, quando você for fazer, vai no seu software de preferência, redimensiona a imagem para o tamanho final, para cada site que você vai subir e tudo mais, e sobe. O ArtStation tem um post bem legal sobre isso. Eles, inclusive, falam a melhor maneira de você preparar uma imagem para subir tanto para o ArtStation quanto para outros sites. Eles comentam também que é melhor você sempre exportar o arquivo, ao invés de salvar como, se você está usando o Photoshop, por exemplo. Porque quando você salva como, ele adiciona vários metadados que acabam adicionando um monte de peso no seu arquivo, e por isso os sites acabam comprimindo ainda mais a imagem para tentar reduzir o peso, sendo que no fim o peso estava em metadados e tudo mais, saca? Então dá uma olhadinha depois. Eu acho válido. Mas sim, ter uma imagem grande te dá a chance aí, né, de... Ó, eu falei que eu não ia adicionar muito musgo e tô adicionando um monte. Vou jantar e ainda tiver live eu volto. Até mais, Andinha. Galera, eu vou aplicar esse musguinho e daí eu vou dar uma pausa. Porque feriadinho, vou aproveitar, ficar um pouco com a esposa lá na sala, porque eu fiquei mais do que devia hoje aqui na frente do computador, editando os vídeos. Então, tem que aproveitar pelo menos o finzinho de hoje. Ó, colocar o musguinho vindo desse lado. Talvez um aqui também, vai. Boa, evoluímos um pouquinho com esse desenho. Amanhã eu vou terminar ele ou na live das 8 da noite, porque meio-dia amanhã tem a live do lançamento do novo Procreate. Então eu vou estar aqui, pessoal, a partir do meio-dia. Vocês estão super convidados a participar comigo. Vamos ver qual vai ser o lançamento novo aí. Eles estão prometendo mudar o mercado de novo. Vamos ver o que vai rolar. Então,
Meio-dia amanhã, vou estar por aqui acompanhando. Vou tentar ter uma câmera apontando para o meu rosto também, para a gente conversar, olhando rostinho pro rostinho, beleza? Então, é isso aí, galera. Até amanhã. Curtam, dêem uma olhada no meu perfil. Tem bastante vídeo, bastante dica por lá. Então, fiquem à vontade para dar uma olhada e até amanhã. Tchau.